Panteão Cast. Panteão Cast. Panteão Cast com Julimar Silva. Panteão Cast. Olá, boa tarde Caxias, boa tarde região dos Cocais. Muito obrigado a você que nos assiste todos os dias, né, de segunda a sexta-feira, aqui do meio-dia até as 13 horas. Às vezes a gente passa um pouquinho, né, por conta do horário, né, do horário que a conversa às vezes está muito boa, né, e a gente se estende um pouco mais. E hoje a gente vai receber aqui, já estamos com ela aqui, a professora Dalva Maciel, que é técnica de cultura, né, aqui da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Juventude e Patrimônio Histórico. A gente vai falar um pouco sobre a Lei Paulo Gustavo, essa lei que está, inclusive, gerando uma grande expectativa no setor do audiovisual, da cultura, enfim, e que muitas pessoas querem esperar sair logo, né, mas não busca conhecer mais sobre a lei, né, o que é interessante. É importante que você vá lá, conheça mais a lei, para saber onde é que vai ser enquadrado, enfim. E a gente vai exatamente tentar explicar um pouco mais como é que está essa discussão em Caxias e também os prazos, né, como é que está sendo aí trabalhado. Então, muito obrigado, professora Dalva. É um prazer ter você aqui também, né? Você que está sempre ali assistindo, sempre manda uma mensagem, né, de vez em quando. Obrigado por ter vindo. Então, eu que agradeço, né, dar uma boa tarde, esse início de tarde, né, para todos os nossos internautas, para todo mundo que nos assiste, e agradecer o convite que foi feito, né, a gente agradece em nome do secretário Leonardo Barata, né, em nome da Secretaria de Cultura, a gente que já vem com esse trabalho aí discutindo a famosa Lei Paulo Gustavo, a LPG, desde o ano passado, né, a gente começou a discutir com o Conselho Municipal de Cultura ainda em novembro do ano passado, e aí quando foi em novembro eu coloquei já a cartilha e dizia para o pessoal, para os membros do Conselho, olha, isso é o dever de casa de vocês com o mês de dezembro, né? Então a gente já está um tempinho já discutindo com os movimentos culturais. Maravilha. A gente lembra que essa lei ela vem reparar tipo um dano da pandemia, é isso? O objetivo é esse? A Lei Paulo Gustavo ela é uma lei emergencial, né? Uhum. Ela é de agosto, né? Ela é de agosto de 2022, então para ela ter sido implementada ainda o ano passado, né? Tá. E aí, como era um ano político, tinha toda aquela problemática, mas ela poderia, mesmo no período político, como se tratava de uma lei emergencial, ela poderia ter sido executada o ano passado. Inclusive, até no discurso, no discurso agora da Margarete Menezes, que é a ministra da Cultura, ela falou disso, ela fez política na hora lá, né? Ela disse: o governo passado podia ter feito, mas não fez. Ele ia ter jeito. Isso, porque ela era para ela ter sido executada até dezembro, né? Exatamente. Ela poderia ter sido executada ainda no mês de dezembro, porque como ela era uma lei emergencial... Era para aquele período... Isso, independia de ser momento político ou não. Mas o que acontece, Gilmar? Os próprios gestores culturais, eles preferiam que essa lei fosse executada somente em 2023. Por quê? Porque muitos ainda estavam com a prestação de conta da Audi Blanc 1, porque a gente tinha a ideia de que se tivesse com a prestação de conta atrasada, não poderia solicitar o recurso da Lei Paulo Gustavo. Foi melhor esse ano, então. Sim, foi melhor. Foi melhor. Então, beleza. Melhor execução esse ano. Então tá aí. Não tem... esse aí foi um mal que foi pro bem, né? Digamos assim. Sim, com certeza. O adiamento foi melhor para os produtores culturais, então. Mas vamos lá, essa lei ela é um volume de recursos assim bem importante, né? Bem significativo. Bem significativo. A gente vê assim, é claro que eu estava observando também e algumas pessoas que até que fazem a cultura já haviam observado isso.
Me parece que o maior bolo, digamos assim, ele vai para quem produz série, minissérie, filmes. É mais nesse sentido, é? A Lei Paulo Gustavo, ela é uma lei que basicamente é mais da metade do recurso, em torno de 70% do recurso é para o audiovisual. Para o audiovisual. Por quê? Porque na época da pandemia foi o setor cultural mais impactado com o período da pandemia. Então são praticamente o artigo 6º, que são 3 incisos, 1, 2 e 3, ele é todo, né, para o audiovisual. E o inciso 4º, só que o inciso 4º não é para os municípios, quem vai executar é o Estado, porque é um recurso maior, são produções de longa-metragem, são com empresas grandes, então esse não é para os municípios. E somente o artigo 8º, que é um recurso de valor menor, que está enquadrado todas as outras categorias que não é audiovisual. Então, todas as outras categorias que não são audiovisual, eles estão contempladas no artigo 8º da lei, né? Muito bem. Então, aí é só para... Porque muita gente achava que era que ela fosse parecida com a Aldir Blanc, e não é. Ela tem uma característica um pouco diferente, né? Porque o foco maior é no audiovisual, realmente, né? Isso. Mas eu acredito que ela venha a suprir assim uma grande, né? Mesmo assim, eu acho que ainda consegue contemplar, né? A maioria dos que participaram da Aldir Blanc. Todo mundo que participou da Aldir Blanc, aí sempre é uma grande pergunta, né? Quando a gente estava fazendo o processo de escuta nos comitês da Lei Paulo Gustavo, que tiveram todos os estados, todo o estado teve, né? A nossa no Maranhão foi no dia 1º de fevereiro, até costumava brincar, foi 1º de fevereiro, mas foi de verdade, aconteceu. Então, quando a gente discutiu a Lei Paulo Gustavo ainda em fevereiro, Caxias era o único município que tinha feito a primeira etapa, a primeira exigência da lei, que era as escutas, que eles chamam como oitiva. Então, aqui em Caxias a gente realizou, e foi uma provocação da própria Secretaria de Cultura, foi de 13 a 15 de fevereiro, foi uma provocação nossa. Por que a gente diz que a gente saiu na frente? Porque os outros municípios, os produtores culturais estavam com muita dificuldade, porque muitos municípios não queriam nem receber a Lei Paulo Gustavo. Olha. Porque disse que dava muita dor de cabeça, então muitos produtores culturais, nessa live que a gente teve da Paulo Gustavo, com a participação do Ministério da Cultura, muitos municípios maranhenses, os produtores culturais estavam muito preocupados, porque muitos gestores não queriam receber a Lei Paulo Gustavo. Mas é aquela história, né? Tem que dar trabalho, tem que dar algum trabalho, né? Senão, exatamente. Como é que tá vindo um monte de dinheiro desse e não é para dar um trabalho para as pessoas? Você tem que dar, né? Pelo amor de Deus. Tá vindo aí 3 bilhões de reais. São mais de 3 bilhões. Só para Caxias é R$1.503.117, né? Exatamente. Então, Caxias, ela está entre as 10 cidades do Maranhão que vai receber o maior recurso. Isso a gente está dizendo, isso é de domínio público, né? Esses valores eles estão lá, então é de domínio público, esse é o valor que a gente vai receber. Olha aí, tá aqui o valor de Caxias. Aí é um valor considerável, né? Dá para contemplar bem aí os segmentos, os setores, né, da cultura. Isso, ele é um valor, por isso, Julimar, que mesmo a gente tendo realizado a nossa escuta em fevereiro, e a gente está com o nosso plano, já estávamos com o nosso plano praticamente pronto, só esperando a regulamentação da lei saiu no dia 11 de março, né? Sim. E aí o pessoal dizia, mas por que é regulamentação, né? Não, mas a portaria que regula, não foi agora? 11 de março. Maio, no caso. 11 de maio, perdão, corrigindo, 11 de maio. No dia 11 de maio, isso mesmo. No dia 11 de maio, né? Isso. No dia 11 de maio. Então, estava todo mundo nessa expectativa do 11 de maio, né? Exato. Por quê? Porque a regulamentação, ela que foi dizer os pormenores, né? Os percentuais que a gente pode estar gastando dentro de cada inciso. Porque, assim, uma grande preocupação... É tipo disciplinando... Isso, disciplina. Disciplinando a lei, Disciplinando, né? a lei. Por exemplo, muitos produtores culturais, a grande questão, a gente acompanhou praticamente as discussões em todos os estados, porque cada estado que fazia a sua live com o Comitê Nacional tinha informações diferentes, novas informações, porque o Ministério da Cultura estava se reestruturando, então a gente tinha a obrigação de estar acompanhando essas lives. Então, o que acontece? Quando ela chega 11 de maio, por que a expectativa? Porque ele que vai dizer como é que a gente vai estar trabalhando. Por exemplo, a Lei Paulo Gustavo agora, ela é para custeio. Né? Ela é para custeio. Então, dentro de cada inciso, quando a gente vai cadastrar o plano de ação, por exemplo, as metas já estão lá definidas, que é a meta da própria lei, né? O que diz em cada inciso. Isso quer dizer assim,
Isso. O que está definido? Está definido o que o grupo vai fazer? O que o grupo vai fazer. Dentro da lei, por exemplo, o inciso 1, né? Por exemplo, o inciso 1 do artigo 6º, né? Que é do audiovisual. Ele é para produção, né? Para produção do audiovisual. Né? O inciso 2, né? Que são a questão das salas de cinema, cinema itinerante, restauração de salas, né? Adaptação, adequação desses espaços, o cinema itinerante, né? E o inciso 3 é a questão das capacitações. Qual era a preocupação dos gestores a nível nacional antes da regulamentação? É que a maioria dos municípios, principalmente os menores, não tem um protagonismo no audiovisual. Exatamente. Né? Aqui, por exemplo, a nossa cidade não tem. Por exemplo, aqui a gente não produz filme, a gente não produz quase documentários. Poucos, muito poucos. A gente vê isso aí pouquíssimo. Teresina já tem uma tradição de produzir alguma coisa de filme. São Luís também tem. Mas assim, o que a gente faz muito aqui é comercial. É muito pouco que a gente faz. Mas eu acho que assim, aí é onde entra o projeto, digamos assim, ou o segmento cultural. Ele vai poder produzir alguma coisa nesse sentido? Então, a grande expectativa era essa, porque qual foi a preocupação, o que o Tiago Leonardo, ele é o coordenador, que agora na estrutura do Ministério da Cultura, a gente tem uma diretoria técnica, né? E qual era a preocupação dele? É que muito do gestor, a maioria dos gestores, já estavam dizendo que ia querer só o inciso 8º. Por exemplo, quando abre a plataforma para a gente cadastrar o plano de ação, no seu plano de ação você diz lá, se você vai querer o inciso 1, 2 e 3 do artigo 6º da lei do audiovisual e o artigo 8º. Isso no cadastramento da proposta. Aí o gestor, a secretaria que vai dizer quais são os artigos que ele vai querer. Né? Como a maioria dos municípios, por não ter esse protagonismo, ele já estava dizendo, olha, nós não vamos querer o audiovisual, nós vamos querer só o artigo 8º, que é para as demais áreas, que não é audiovisual, que entra todos os grupos culturais. Nessa preocupação, por isso que o MINC utilizou a sistemática dos comitês e ouviu todo mundo a nível nacional para ver de que forma a lei Paulo Gustavo poderia estar facilitando os municípios a que pudessem estar capitaneando esse recurso, porque é um valor muito grande e a gente não podia perder. E não pode perder. Então, na regulamentação, ele traz essas facilidades, por exemplo, as quadrilhas maiores, né? As nossas quadrilhas maiores, porque ela já tem uma estrutura melhor, as quadrilhas elas podem estar entrando dentro dessa categoria de audiovisual, com a produção de vídeos, de curtas, né? Ou seja, a partir do que eles já fazem. Do que eles já fazem, reproduzir o que eles fazem, né? Reproduzir o que eles fazem. Então, eles vão dar essa abertura, né, para que a gente possa estar utilizando esse pessoal, né? Assim fica mais fácil, né? Exatamente, para que a gente possa estar contemplando esse recurso. Então, aí, o que eles colocam lá? Uma outra perspectiva que eles colocam são as salas itinerantes. Por exemplo, a gente não tem salas de cinema, mas, por exemplo, uma biblioteca, se tiver uma biblioteca comunitária, se ela tem um espaço lá no município, que ela não está ligada ao município de forma nenhuma, essa biblioteca ela pode estar pleiteando esse recurso da audiovisual, adaptando uma sala que eles têm lá na comunidade para adequar para uma sala de cinema. Então, eles podem estar fazendo isso. E aí vai ter especificado, por exemplo, quanto tempo isso vai funcionar? Sim. Mantido pelo próprio dinheiro do Pelo próprio recurso, entendeu? Tem. Por exemplo, a Paulo Gustavo ela é um valor único, diferente da Audiblanc, que foi em 3 parcelas. Isso, por exemplo, isso vai desobrigar, por exemplo, o projeto que está sendo beneficiado de prestar conta, por exemplo? Desobriga, então, não. Ou não? Não, é assim, quem vai dizer isso são os editais. Os nossos editais. Por exemplo, na nossa escuta, por exemplo... Porque como é a fundo perdido, digamos assim, o dinheiro... mas tem a prestação de conta. Aí eles precisam... eles precisam prestar conta. De que executou, Isso, né? de que executou. Eles precisam prestar... O município que vai determinar, por exemplo, a Secretaria de Cultura, que a gente vai ver se o nosso chamamento público, se a gente vai utilizar o chamamento público ou se a gente vai usar todos os editais como premiação.
Porque uma das grandes, dos pedidos que a gente teve muito, principalmente na cultura popular, é a dificuldade da prestação de conta, porque é muito caro para você prestar conta, dá muito trabalho. E a orientação do próprio Ministério da Cultura é que quanto mais editais de premiação a gente lançar, melhor. Porque facilita. Porque não tem prestação de conta? Não tem daquela forma, com toda aquela burocracia. Mas você presta conta só com a nota fiscal. Porque nós tivemos uma experiência no recurso que sobrou da Audi Blanc, a gente teve esse recurso de premiação, né? Entendi. De premiação. Então facilita a gente teve, mais, né? Facilita para o produtor cultural. Então foi o pedido maior que a gente teve, principalmente no dia da escuta dos povos tradicionais, que foi dos povos de terreiro, eles fizeram esse pedido, porque geralmente para esse povo é um valor menor. Então, para a gente, tanto para nós, enquanto Secretaria de Cultura, quanto para o próprio produtor cultural, facilita. E a própria Lei Paulo Gustavo, ele já vai dando essa diretriz, que a gente, quanto mais edital de premiação a gente fizer, para facilitar, para desburocratizar e aumentar a participação do produtor cultural, melhor. Maravilha. Então, olha aí, gente, aqui é uma facilidade, né? A gente precisa aproveitar. Só que vamos só ver agora o que os grupos, né? Essa parte eu acredito que agora é a parte de abertura de edital, né? Depois desse período de lançamento do projeto na plataforma, do projeto das secretarias na plataforma do governo, vão vir os editais. Já tem uma previsão de quando isso vai acontecer? Lá para junho, julho? Não, assim, Julimar. Primeiro, a gente vai passo a passo. Primeiro são as escutas dos municípios. Tem município que ainda está fazendo as suas escutas. Ainda tem? Tem município, muito município. Então, assim, quando teve a regulamentação, né, que foi no dia 11 de maio, os municípios têm 60 dias para cadastrar. Então, a gente tem até o dia 10 de julho, todos os municípios, só para cadastrar o plano de ação. Então deve ser lá para setembro. Mas o município que cadastra o seu plano de ação, por exemplo, tem município que eles estão dando uma devolutiva muito rápida. Cadastrou o plano de ação, ele autorizou, tá tudo direitinho, porque assim, a gente cadastra o plano de ação na plataforma, depois aí a gente fica esperando, né? Vocês vão indeferir, avaliar isso. Aí eles dão a devolutiva para o município. Se tá tudo ok, se está faltando algum documento, você precisa o plano de ação é só como é que você vai executar. Ele não pede documentação. É só as ações. Entendi. É só a descrição do que vai ser feito, como a gente vai trabalhar. O MINC analisou, dá ok, aí eles devolvem para a gente. Faz a devolutiva para o município, aí abre a plataforma para adesão. Aí quem faz essa adesão? O prefeito. Aí ele faz a adesão do cadastro ao plano, à Lei Paulo Gustavo. Só uma coisa, nesse caso, por exemplo, se é o prefeito que faz a adesão, o município, isso quer dizer que o município terá alguma contrapartida financeira ou não vai ter nada, nenhuma? Tem. A contrapartida do município é 20%, né? Sim. Que é o percentual que eles colocaram lá dentro, porque está na lei, até dentro da lei, né? Então, o que acontece? Quando o município faz essa adesão, aí a gente tem 180 dias depois do prazo que a prefeitura faz a adesão, né? A prefeitura faz a adesão, os municípios têm 180 dias, aí é que entra o processo de lançamento de edital, de chamar o pessoal, de fazer o pagamento todo, a gente tem 180 dias. O estado só tem 120, mas os municípios têm 180 dias. Porque assim, quando for aberto os editais, é hora da documentação. Isso. Aí é que a gente vai dizer como é que a gente vai fazer. O que vai ser exigido. Que tipo de editais a gente vai estar lançando. Então, por isso que a gente ainda não cadastrou o nosso plano de ação, ele já está pronto. Por quê? Porque Caxias, diferente dos municípios menores, nós temos muitos produtores culturais. Muita gente que entra principalmente no inciso, no artigo 8º, que são as 10 mais áreas da cultura. Por exemplo, quando a gente pode fazer uma previsão, por exemplo, no inciso 1, né, que é a produção audiovisual. Se a gente for lançar um exemplo, uma proposta, digamos, de 15 propostas, né, porque o recurso é maior, de 15 propostas. O que acontece?
é um número pequeno, porque a gente sabe que a gente não tem um protagonismo muito grande. No inciso segundo também das salas de cinema, que a gente vai ter que lançar um número menor, né, desse povo, porque a gente não tem também muita sala de cinema, não sabe quantos produtos. Então é um número menor que a gente pode estar fazendo isso. Mas em compensação, também da capacitação, por exemplo, o inciso 3º do artigo 6º, ele permite que, digamos, Julimar, ele pode estar entrando no audiovisual no inciso 3º, de que forma? Divulgando. Com oficinas de produção em audiovisual. Nesse caso, pode ser divulgando pelo fato de ter o podcast ou não? Você entraria, essa questão pode ser de website, entendeu? Mas o inciso 3º, ele é para capacitação. Entendi. Então, digamos que você queira dar uma capacitação... porque tem os recursos voltados para a formação. Para a formação, exatamente, que é o inciso 3º. Então, assim, que na época, no início, ninguém tinha entendido, né? Achava que eram grandes produções, mas são formas simples que o MINC dá abertura para que os municípios possam estar capitaneando esse recurso. Só uma coisa, a pessoa pode se cadastrar pessoalmente ou só... porque assim, você pode se cadastrar como pessoa física e pode se cadastrar como pessoa jurídica. Pessoa jurídica, como pessoa física e pessoa jurídica. Pode se cadastrar como os dois, né? Aí quem vai determinar isso é o edital. Entendi. E nos nossos editais, a gente sempre deixa essa abertura para pessoa física e pessoa jurídica. Por quê? Porque tem muitos grupos culturais que já têm CNPJ. Aí um detalhe, por exemplo, porque vai ter isso aí. Você pode esperar que vai ter. Vai ter pessoas que vai querer se candidatar. Pode se candidatar nas duas modalidades, é possível? Pode, mas a gente não vai permitir, por exemplo, a lei ela não regulamenta isso. Vai depender do que a pessoa... Depende do edital. Do que o edital está pedindo. Do que o edital está dizendo. Por exemplo, o que a gente tem discutido também no Comitê Paulo Gustavo? A gente participa do Comitê do Maranhão, que tem mais de 1.000 pessoas inscritas. Então, o que a gente tem discutido lá? Uma pessoa pode se em duas categorias, mas como o valor... Né? Como tem um valor que a gente precisa estar distribuindo, principalmente no artigo 8º, então não é interessante que uma mesma pessoa, né, seja contemplado em 2 projetos, porque já vai ter um ali que vai ficar de fora. Entendi. Entendeu? Então a gente trabalha de uma forma de democratizar a maior participação do povo. Então isso aí será disciplinado no edital. Para que não deixe brecha para que os espertinhos... Exatamente. Exatamente. Sempre tem os querendo... Uma outra coisa que foi feita na escuta, que foi um pedido de todos os produtores culturais, é de que a gente, nos editais, a gente limite o tempo de existência dos grupos, né? Que aquele grupo que vai se cadastrar, ele tenha pelo menos, no mínimo, 3 anos de existência. Porque se a gente está trabalhando com uma lei, a execução de uma lei... No caso de grupos culturais. De grupos culturais, todo mundo. Porque se a gente está trabalhando com uma lei, que o recurso é para o período que foi da pandemia, então não tem como você estar contemplando um grupo que tem existência de 1 ano. É até contraditório. Entendi. Então, nas escutas, todas as nossas escutas, que graças a Deus a gente realizou no museu, né, embora não tenha sido a quantidade que a gente esperava, mas a gente teve mais de 100 pessoas, quase 200 pessoas participando das nossas escutas. E todos os segmentos, todos os setores culturais estiveram conosco. Então, todos eles pediram isso, que nos editais a gente coloque o tempo mínimo de 3 anos para os grupos que vão estar propondo aí, se lançando nos editais, né? Então, que está propondo com as suas fazendo essas proposições. Projetos criados após pandemia não entram? Não, mas de 1 ano não tem. Exato. Lamentavelmente não, porque ele já tem um tempo de existência, né? Entendi. Porque o que eles dizem, né? Fala deles mesmo. Ele diz que na Audiblanc, como a gente não acompanhou, a gente sabe que isso também acontece, né? Isso não é só aqui, mas a nível geral. Às vezes tem um grupo que cria... Só para edital. Só por conta daquele edital. Eu vou criar o meu grupo só por conta daquele edital. Então, eles já pediram isso. Olha, professora, quando você for batalhar, está lá nas nossas sugestões, né, que a gente acolheu, fizemos toda uma consolidação das respostas, inclusive, Julimar. O interessante é que até a sugestão de tipo de editais, eles tinham lá.
Eles colocaram lá a sugestão de edital. E aí, quando a gente está sentando, pensando nesse plano de ação, a gente está levando em consideração a opinião que esse pessoal deram lá. Por exemplo, o dia que deu mais gente foi no último dia, que a participação dos povos de terreiros. E foi uma preocupação. Eles também fizeram esse pedido do tempo, né, de existência de cada grupo, né? Eu acho que faz sentido porque você tira essas pessoas que querem se aproveitar da ideia, porque aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o shopping popular daqui, né? Exatamente. Eu nunca tinha visto vendedor ambulante ser tão disputado, as pessoas quererem serem vendedor ambulante, porque assim, teve um período aqui que só tinha no começo, assim que o shopping começou a ser construído, tinham só 200 pessoas que queriam ir para o shopping. Aí, ou seja, a loja dava para todo mundo. É verdade. Mas quando o shopping estava perto de inaugurar, já tinha 800, 1.000 pessoas. Como é que cresce de uma forma extraordinária assim? Aí por isso que a associação, o sindicato sabe quem são as pessoas que realmente são beneficiadas. Porque senão tinha gente da Paraíba, tinha gente de Pernambuco querendo se candidatar. Querendo se inscrever aqui, ali, né? Pro shopping, eu digo, pelo amor de Deus. Então, é a mesma coisa do edital. Exatamente, é a mesma coisa do edital. Por exemplo, aí uma coisa, um grupo que é de outro estado, ele vai ter que participar no estado dele, é isso? Dele. É isso mesmo? Porque assim, como a lei e como eu estou te dizendo, o que a gente vai barrar é o edital. A lei, ela não diz, mas assim... Porque na hora que você exigir a documentação... Isso. Né? Tem que ser do local, porque não tem como, por exemplo, cada município ele vai receber a sua fatia do bolo, como a gente costuma dizer. Então não é interessante para a gente estar pegando produtor cultural de outro município. Se a gente já está fazendo com a maior dificuldade para dividir esses valores para os grupos culturais... De Caxias, né? De Caxias, então não tem como a gente aceitar a proposta de outros municípios. Agora, os grupos culturais... eles podem estar participando com a sua proposta no município e no estado. Entendeu? Por exemplo, os grupos maiores, que eles têm uma logística, que já tem CNPJ, que é o inciso 4º, que é das produções audiovisual, ele pode estar participando, mesmo ele se inscrevendo no município, ele pode estar se inscrevendo ao mesmo tempo na lei, na lei estadual. Não há impedimento. Aí isso ele pode fazer, entendeu? Pode concorrer no edital. Isso, porque são incisos diferentes e são políticas diferentes. Uma outra coisa que é interessante a gente esclarecer, que é uma preocupação, a gente tem ouvido demais dos produtores culturais, é a preocupação dos gestores. A gente vai usar no popular, em colocar a mão nesse recurso. Né? E a gente vai dizer o quê? Não tem como fazer. Não tem como. Por quê? Isso. Cai direto no... Porque assim, cai na conta da prefeitura, ele cai na conta da prefeitura, né? E o MINC, ele está criando um sistema de acompanhamento. Sim. Tanto os gestores, quando a sociedade civil, ele pode estar acompanhando. Eles têm um mapa que eles estão criando, ainda estão estruturando, mas vai ter um mapa que você clica lá no seu estado, você vê o seu município. Então, você acompanha como é que está o andamento desse recurso. E quem está sendo beneficiado. Você olha lá. Aí, então, a sociedade civil, ela pode estar acompanhando, dizendo, opa, para onde é que foi esse recurso? Exato. Então, não tem como, porque ele já vem definido os valores para cada um. Então, é igual a Audi Blank. E me parece que, como é recurso federal, se não for gasto, volta, né? Devolve. A devolução do mesmo jeito. Esse aqui do Paulo Gustavo, como é que você vai fazer? Digamos que Caxias chegou àquele prazo, digamos que a gente não utilizou o recurso todo do audiovisual. Sobrou o recurso, a gente pode remanejar. A gente só não pode fazer esse remanejamento do audiovisual para o artigo 8º, que é das demais áreas da cultura. Mas digamos que no inciso 1, a gente abriu um edital para produção, né? Para produção audiovisual, que entra vídeo, videoclipe, essas. Sim. Digamos que a gente colocou lá um exemplo de 15 propostas, mas nem todos se inscreveram. O que eu vou poder fazer? Eu vou poder pegar esse recurso do inciso 1 e remanejar para o inciso 2 ou para o inciso 3. Porque digamos que no inciso 2
né, que são da produção de sala de cinema, ou da capacitação, que é o inciso 3, tenha dado mais propostas, mais inscrito do que o que a gente havia previsto. E quem não foi contemplado possa ser contemplado exatamente. Agora, né? Aí a gente pode estar fazendo de que forma? Eu posso estar pegando esse recurso do inciso 1, fazendo o remanejamento desses recursos, ou para o inciso 2 ou para o inciso 3 do audiovisual. Eu só não posso fazer esse remanejamento de um artigo para o outro. Né? Mas a gente pode estar fazendo isso. Então, eu vou, antes da gente continuar, eu vou só dar um recado aqui rapidinho. Tem que você tomar uma água aí. Eu vou passar aqui vou dar um recado aqui do Instituto Cuidar. Obrigado a Silvia e a todos do Instituto Cuidar. Gente, o Instituto Cuidar, ele comercializa planos de saúde, médico e odontológico aqui na cidade de Caxias. E por isso que quero mandar um abraço aí a toda a equipe, né, que diariamente recebe aí as suas solicitações, né? Então você que quer conhecer um pouco mais sobre o Instituto Cuidar ou do Instituto Cuidar, deve buscar por esses números que estão na tela, né? O 984828461, 988537913. Vale destacar que aumentaram aumentou a quantidade de categorias que são beneficiadas pelo plano ou pelos planos de saúde, ok? Você que é estudante, agora temos estudantes, servidores públicos, profissionais de educação física, comerciários, arquitetos, engenheiros, advogados, médicos, dentistas, administradores e profissionais e demais classistas podem também buscar pelos planos médico e odontológico ofertados aí pelo Instituto Cuidar. E tudo isso graças a uma parceria que foi ampliada também entre a SM Corretoria e Consultoria e as operadoras Humana, Medplan e Unimed. Então, planos de saúde individuais, empresariais e coletivos com carências reduzidas estão sendo comercializados a partir de R$ 78,84. Plano médico. Já o plano odontológico, R$ 14,90. Então, vigentes para o Maranhão e para o Piauí, com o apoio do Instituto Cuidar. Então, procure o Instituto Cuidar ali na Avenida Central, em frente ao UBS do Piquezeiro, depois ali da Praça Dom Luiz Marelim, tem a UBS do Piquezeiro, e bem em frente tem o Instituto Cuidar. Na loja 7, você pode procurar a equipe, todos estão lá para lhe atender. Você que é empresário, empreendedor, quer que seus colaboradores tenham acesso também ao plano, ou aos planos, você entra em contato e pede um consultor para visitar a sua empresa, fazer uma palestra explicando aí como é que funciona o plano, e eles vão com todo carinho fazer essa explicação. Então, atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 ao meio-dia e das 14h às 17 horas. Conheça aí o Instituto Cuidar, que está no Maranhão e no estado do Piauí. Um abraço. Quero mostrar aqui o livro A Nova Televisão é Regional. Olha, eu vou fazer para fazer uma capacitação sobre TV regional. Pronto, aí. Muito bem. Tá aí, ó, o meu portfólio. Eu vou fazer o portfólio para divulgar esse livro. Olha aqui, a cultura também. Isso aqui, Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Então, você que ainda não adquiriu, esse livro aqui, ele já voltou para o preço normal. Já acabou a promoção que eu fiz, né? Eu fiz até dia 26, você podia comprar esse e ganhava esse. Então, agora voltou para o preço cheio. Então, agora R$ 149,90. Esse aqui, o livro A Nova Televisão é Regional, um estudo sobre a regionalização midiática da Rede Meio Norte. Então, você que quer conhecer sobre TV regional no Brasil, no Maranhão, enfim, como se organiza a TV regional. Então, eu acredito que nesse governo do Lula, eles devem voltar com... Agora eles estão trabalhando, inclusive, a regulamentação da mídia. Não é nem da mídia especificamente, porque a mídia já é regulada, mas da internet, né? E eu acredito que o tema da regionalização midiática deve voltar com força total, porque hoje tem muitos monopólios aí. O objetivo da regionalização é também quebrar monopólios, e você vai conhecer um pouco mais sobre isso aqui no livro A Nova Televisão Regional. E o livro Os Três Mortos e os Milagres da Fé, você encontra ali na Livraria Graúna, Livraria Cultural e no Memorial da Balaiada. O livro está R$ 30,00, Os Três Mortos, e esse aqui está R$ 149,90. Só que esse livro da Nova Televisão você só encontra por esse número, 99905-0529.
você pede seu por aqui. O livro impresso, tá? Agora, se você quiser ler no seu computador, no seu tablet, enfim, você pode comprar pela Amazon. Então, você pode entrar lá no site da Amazon, digitar Nova Televisão Regional, você compra por lá para ler no Kindle, né? Quem quer ler pelo Kindle. Quem quiser comprar o e-book, você vai na Hotmart e compra lá o e-book. Você dá para baixar e ler no seu computador em casa. É isso, gente. Vamos só destacar aqui, né, que no caso da lei, a Lei Paulo Gustavo, vamos só destacar aqui, né, é uma lei que prevê repasses para os estados, municípios e para o Distrito Federal. São ações emergenciais no setor da cultura e que foram atingidos, né, pela pandemia. Então, com foco principal na música, dança, pintura, escultura, cinema, fotografia e artes digitais. Esse é o escopo geral, mas como você já destacou, tem essas mudanças que ocorreram e que vai facilitar. Então, para acessar os recursos federais, devem ser usados, já está nessa fase, que é o sistema da plataforma Transfere.gov, né? Ou seja, a partir do dia 12 de maio já estão sendo cadastradas, né? Como você já explicou aqui. Tem 60 dias, né, as pessoas para poderem fazer esse cadastramento. Logo após, os valores serão liberados. Com relação a o que é básico assim, para que as pessoas, porque graças a Deus o cachê já está avançada nessa parte, eu acredito que até outras semanas vocês já devem ter publicado já tudo, né? A gente tá com a previsão de na sexta-feira agora, na plataforma, né? Já cadastrar na plataforma. E o governo federal está dando uma devolutiva bem rápida, não está demorando. Tem planos que, quanto mais simples o plano de ação, melhor. Certo. Então, como muitos agora, a gente está querendo mandar logo, porque depois muitos municípios que ainda estão fazendo suas escutas, como a gente já realizou a nossa, a gente está querendo colocar já na sexta-feira na plataforma. Por que a gente ainda não colocou? Porque, como a gente disse, Caxias tem muitos grupos culturais. E aí, por exemplo, a maioria deles se enquadra no artigo 8º. Por exemplo, Julimar, agora a gente fez, a última informação do cadastro que foi feito pela assistência social, através da Secretaria de Promoção Desigualdade Racial, na verdade da coordenação, né, que tem o Ivanilson como representante, e a Franciane Barrada, que é que cuida mais dessa parte dos terreiros. Foram cadastrados 375 povos de terreiro. Povos de terreiro, é muita. Então você imagina, grupos. Só de terreiro são 375. Nós não estamos falando de outros grupos culturais que a gente tem menor, como reizado, Bumba Meu Boi, quadrilha, né, tambor de crioula, que todo mundo entra nesse artigo 8º. Então você vê a dificuldade que a gente tem para definir o valor da premiação que vai sair e nos editais. É verdade. Porque a ideia, como a gente não tem como contemplar todo mundo, porque o pensamento que se tinha era, a Lei Paulo Gustavo vem, então ela vai dar para todo mundo. Lamentavelmente não tem. Eu costumo dizer que toda vez que você vê um edital, seja ele qual for, que tem a palavra edital, você já sabe que o recurso não dá para todo mundo. Vai ter seleção. Exatamente. Né? E aí, claro, vai privilegiar quem entrega as suas documentações corretas, né? Enfim. Agora, o que é básico que as pessoas tenham que estar ciente, né? De que vai ser necessário no dia de publicar, para atender ao edital. Fazer o cadastro, né? Então, o que ele vai ser vai depender de cada edital. Por exemplo, o inciso 1, ele vai ser um edital que tudo indica que a gente vai fazer de chamamento público. Tudo indica que a gente vai trabalhar com o inciso 1, que é a produção audiovisual. A gente vai trabalhar com chamamento público, porque é um edital que vai requerer um valor maior, vai querer uma produção maior. Então, esse a gente vai trabalhar com a questão da prestação de conta. E a pessoa pode se inscrever como pessoa física e também como pessoa jurídica. Mas, como eu disse, ainda precisa a gente sentar para definir o tipo de edital que a gente vai lançar. Mas o que cada um deve ter claro organizado. Que isso aí vai estar especificado no edital. No edital, direitinho. Mas o que geralmente a gente precisa, que se cobra? O portfólio, que é o calcanhar de Aquiles de muita gente. Né? Porque o portfólio é que vai descrever como é que você vai trabalhar. Mas no audiovisual, o que cada um faz, como a gente vai estar definindo, por exemplo, digamos que a gente baixa um edital para produção de vídeo, de curta-metragem, um exemplo que a gente vai estar colocando aqui, que a gente ainda precisa definir com mais detalhe.
Digamos que a gente tem a produção de curta-metragem, um exemplo, digamos que de 10 minutos, né? Uma curtazinha ali sobre a história de Caxias, que está agora no Caxias 200 anos, né? Mais 200, né? Então, digamos que a gente tenha essa perspectiva de que quem vai pleitear esse recurso, ele esteja fazendo um pouco sobre a história da cidade, fazendo esse recorte sobre os 200 anos do nascimento do poeta Gonçalves Dias, certo? Então, o que acontece? Cada produtor cultural, seja em qual for inciso, ele vai ter que entrar com a contrapartida. Isso é uma exigência, né? Aquela contrapartida é qual vai ser a minha contribuição como produtor cultural para o município, qual vai ser a minha devolutiva. E pela lei, qual é a exigência que ele faz? É da lei, não é a secretaria que está determinando. Mas pela lei, toda a contrapartida ele deve ser destinada para professores, para alunos de escola pública. Então, quando cada produtor cultural, quando ele pensar na proposta que ele tem para se inscrever, ele deve pensar logo na contrapartida. Entendi. Né? O que eu vou oferecer de produto? Qual é o público beneficiado? Exatamente, assim, qual é o público beneficiado? Entendi. O que eu vou oferecer de produto, né, final para esse público? Né? Por exemplo, se eu vou fazer uma produção visual, audiovisual, né? Digamos que eu tenho cinema itinerante. Então, a contrapartida de quem vai trabalhar com cinema itinerante são que essas apresentações sejam dentro das escolas públicas, para alunos de escola pública, para a população geral, caráter pedagógico, e que ele seja gratuito. Entendi. Que seja gratuito. Porque a pessoa já está recebendo recurso. Então, a única exigência que a Lei Paulo Gustavo coloca é isso. Que também não é diferente da Audi Blanc, né? Que não é diferente da Audi Blanc. Então, é a mesma coisa. Eu tô assim, se quiser... porque assim, eu tenho uma questão aqui relacionada à questão da inclusão, né? Sim. A lei, ela prevê que mulheres, negros, indígenas, povos tradicionais, populações nômades, público LGBTQIA+, pessoas com deficiência, tudo isso também vai estar especificado. Tem um olhar diferenciado. No edital, o percentual para cada segmento? É assim, o que acontece? O artigo 17 da Lei Paulo Gustavo, o artigo ele é bem preciso, né? Inclusive, a gente trabalhou com essa escuta, com esse público num dia. Só para isso, nós sentamos uma tarde com o pessoal da ADEFIC, né, e da ADEVIC, a gente ouviu esse público. Então, o que a lei define? Que são os grupos que eles chamam de ações afirmativas, que são esses grupos que vocês colocam. Então, o artigo 17, o que ele pede da gente? Que ao realizar os editais, a gente tem um olhar para esse público. A gente precisa criar editais específicos? Não necessariamente. Mas um dos critérios, uma das exigências que a lei deixa bem claro, é que todas essas propostas, ela leva em consideração a acessibilidade. E principalmente com a questão das tecnologias assertivas, né? Então, todas as propostas que ele for encaminhar, por exemplo, principalmente para o audiovisual, ele tem que estar definindo lá como é que eles vão estar beneficiando, como é que está a questão de acessibilidade dentro dessas propostas. Porque às vezes você vai fazer uma apresentação no local que não tem acessibilidade. Né? Então já tem que pensar nesse público. E nas escutas que nós tivemos, acompanhada, a gente trabalhou com a escuta, trabalhamos com um formulário diferenciado para essas categorias. Não é necessário que a gente estabeleça cotas, como a gente trabalha a cotas, por exemplo. Mas a gente pode estar definindo um percentual dentro desses editais para esses grupos. Ou criando editais específicos, né? Exatamente. Criando editais específicos. Que não é a obrigatoriedade, porque o percentual para esse público de ações afirmativas, ele já está dentro da lei previsto. Então, a gente só tem que ter essa preocupação no recorte na hora da elaboração dos editais. Isso, que a lei estabelece ainda que os chamamentos devem ter a oferta mínima de 20% das vagas para pessoas negras e mínimo de 10% para indígena. Exatamente. Eu não sei se a gente vai ter indígena aqui na nossa área. Aqui em Caxias não. Não, né? Porque a gente não tem a questão da declaração. Mas agora, por exemplo, a gente teve agora, os povos de terreiro, eles fizeram um cadastro para autodefinição. Eu lembro aquilo. Então, assim, mas como é que eu vou pleitear a cota, a questão negros, né? Então, se a gente for estabelecer. O correto é que você tenha dentro da sua
da sua documentação essa característica. Exatamente. Lá. Se a gente vai. Por isso que a gente está colocando essa questão da gente estar exigindo isso, porque a gente já sabe como é que a pessoa se define. Porque se a gente for baixar um edital nesse sentido, então a gente teria dificuldade. Porque Entendi. Se a gente for olhar nos nossos registros, que principalmente quem é de uma geração da minha, por exemplo, lá a gente não tinha essa questão da definição. Da autodeclaração. Negro, se era negro, se era pardo. O máximo que a gente tinha, tu era preto ou era branco. Ainda tem o amarelo, Então o censo depois é que ele vem com essa definição, né? Então a gente vai ter o cuidado ainda de estar deixando isso aí dentro dos nossos editais. Exatamente. Essas questões. É uma previsão da lei, isso, realmente. Sim, é uma previsão. Estou dizendo que o artigo 17 ele exclusivamente trata disso aí. E a gente trabalhou muito com isso. Só lembrar aqui que a Lei Paulo Gustavo, a fonte de recurso da Lei Paulo Gustavo são fontes do superávit do Fundo de Setor do Audiovisual e outras fontes de receitas vinculadas ao Fundo Nacional da Cultura. Por meio deles é possível permitir a prestação de contas, simplificação e desburocratização também para o acesso à cultura e estimular participação social e planejamento dos projetos e ações. Só tem uma pergunta aqui, o Renato Menezes, vamos ver aqui, agradecer aí, um abraço aí para o Aldenir Nonato, professora Dalva, maravilhosa, um abraço aí, meu amigo Aldenir Nonato, Yara Carvalho, excelente profissional, professora Dalva, Maria Divina, boa tarde, professora. Elton, está dizendo, o Elton Rabelo, fomentar a cultura também dar oportunidade aos novos fazedores de cultura. De alguma forma, todos precisam partir do início, diferente de alguns projetos que surgem em função dos editais. O Renato Menezes está perguntando se o plano de ação já foi aprovado. Não, a gente vai estar colocando até boa tarde, Renato, meu querido. Até sexta-feira a gente vai estar colocando na plataforma, né? A gente vai estar fazendo o cadastramento do nosso plano de ação, porque a gente ainda está nessa fase, ter muito cuidado a partir das nossas escutas, que tipo de editais a gente vai estar lançando e o valor da premiação definido de cada grupo, principalmente a nossa preocupação maior para o Renato e para os demais, com o artigo 8º, né? Com o artigo 8º. Por quê? Porque ele é um valor menor, mas que engloba todo mundo. Então, a grande dificuldade que a gente tem nesse momento é que tipo de editais, a gente já tem um modelo, já tem essa ideia dos editais, mas a gente está na fase de calcular qual o valor da premiação, ou mesmo que seja de premiação ou chamamento público, qual o valor individual para cada inscrito, né? Essa que é a grande dificuldade, porque do audiovisual não é uma dificuldade muito grande, porque ele é um valor maior. Mas no artigo 8º a gente precisa sentar isso com muita clareza, com muita paciência. A gente já fez cálculo, já refez cálculo. Não, está um valor muito pequeno. E também por conta da quantidade, por conta da quantidade de inscritos, né? Do valor do recurso, tu pode até olhar aí, acessar na tua página, do valor do recurso do artigo 8º. Tá? Do artigo 8º. Os 400 mil? Isso. 433 mil. R$364 e 28 centavos. Então, você olhando o montante, é um valor muito grande. Mas se você considerar a quantidade de produtores culturais que a gente tem no município, quando você vai pensar, né, você vai dividir esse valor por editais. Só uma coisa, para cada valor que está aqui, é um edital diferente? Por exemplo, esse valor de 796 mil é um edital? É o do inciso 1. São os valores para cada um. Por exemplo, esse valor que você está dizendo é para produção do audiovisual. Mas o que acontece com a orientação do Ministério da Cultura? Que a gente faça um único edital para contemplar todo mundo do audiovisual, para facilitar o remanejamento de recursos. Entendi. Entendeu? Entendi. Então vocês estão considerando que 1.503.000 seja colocado num grande edital, digamos assim, ou não?
Não, eles vão ser com editais específicos, diferentes. Vão ter editais diferentes? Isso, por exemplo. E aquilo que não for contemplado, aquilo que não... O edital que não for completo... A quantidade, a gente remaneja para o outro. Isso edital. Do audiovisual, certo. Por exemplo. Digamos que a gente, no inciso 1, que é a produção audiovisual, digamos que a gente baixa um edital para contemplar 15 propostas, um exemplo. Que a gente não tem muito protagonismo nessa parte. Digamos que a gente tem um edital 15 ou 20 propostas. Mas na hora lá no final, que terminou o prazo da inscrição, se inscreveram só 10. O restante daquele valor a gente pode remanejar para ir para o inciso 2º ou para o inciso 3º. Que pode ter mais gente concorrendo. Que pode ter mais gente concorrendo, né? Mas aí é uma pergunta. Eles vão ser lançados para dar tempo para vocês saberem se é necessário remanejar para o outro? Sim, por exemplo, lançam um primeiro no mês, aí no seguinte é que vai lançar o outro? Não, eles vão lançar ao mesmo tempo. É mesmo? Ao mesmo tempo. Por exemplo, quando a gente lançar os editais, por exemplo, a orientação que a gente tem do próprio Ministério da Cultura é, por exemplo, que a gente, digamos, o edital 001, um exemplo, né? Que seja o edital para contemplar o audiovisual. Dentro do mesmo edital, aí a gente vai colocar as categorias, né? Produção, sala de cinema, vai fazer o recorte dentro do próprio edital. Por quê? Porque se a gente for lançar, a gente vai lançar o quê? 3 editais. 3 editais só aqui, no audiovisual. E depois, para a gente fazer o remanejamento desse recurso, ele vai dificultar. E se a gente fizer só um só edital, contemplando os 3 artigos dentro do mesmo edital, discriminando, cada pessoa se inscreve dentro daquela categoria, entendeu? Entendi. A gente coloca o mesmo edital com categorias diferentes. Isso a gente pode fazer, a própria orientação é do Ministério da Cultura. Os outros editais do artigo 8º, que são vários, aí sim, aí a gente vai lançar editais diferentes. Por quê? Porque a gente tem produtores culturais, a gente tem Bumba Meu Boi, que são a cultura popular. Isso. A gente tem cultura popular, a gente tem além da cultura popular, lá dentro também a gente tem questão dos espaços, que entra tudo aí. Espaços culturais. Tem os espaços, então, que são grupos culturais, mas também, por exemplo, a quadrilha, elas são espaços culturais. Eles podem fazer como espaço. Capoeira pode entrar como espaço cultural também, com espaço. Todos os grupos, eles podem entrar como espaço, porque o espaço não é o local físico, exato, mas a forma que ele vai utilizar para fazer as suas apresentações. Então, é o mesmo, ou seja... alguns têm até os seus espaços, isso, que é o caso do Guerreiro do Quilombo. Do Guerreiro do Quilombo, isso. Então, o que acontece? Mas as pessoas, independente de ter esse espaço ou não, eles podem se inscrever. Pode se inscrever. Tanto que alguém perguntou, todos aqueles espaços, por exemplo, nós tivemos na Audiblanc 1, 56 inscritos em espaços culturais. Então, todos esse público, eles podem estar concorrendo ao edital. Entendeu? Então, a gente está aproveitando também o modelo de edital que foi utilizado na Audiblanc 1 para a gente pegar também como referência para a Lei Paulo Gustavo. Né? A gente ainda está definindo, por isso que a gente ainda não fez o cadastro, porque a gente está tendo todo o cuidado de ver que tipo de edital a gente vai lançar para que possa estar contemplando o maior número de pessoas possível dentro desses editais. Tem uma pessoa que se colocou só CS aqui. Está destacando que a lei, embora privilegie a Lei Paulo Gustavo, deveria se pensar no pós-pandemia. Essa questão aí, deixa eu lhe falar, a Secretaria de Cultura, inclusive, já não no caso, não só pela Lei Paulo Gustavo, eu falo dos outros editais. A Secretaria já lançou outros editais, exatamente pensando no pós-pandemia. Tem um edital Fazendo a Cultura Acontecer, que é para o ano todo, que é para o ano inteiro, foi lançado em dezembro. Teve outros 2 editais que são para datas específicas, mas vão ter ainda outros editais específicos, por exemplo... Do São João agora, teve o do São João, agora. Mas vai ter... Tem o do Natal Iluminado, tem de outros... E agora o da Lei Paulo Gustavo é só para a lei, né? Não vamos confundir as coisas, para não... Porque aí, essa questão da experiência que o rapaz está colocando aqui, ela deve ser comprovada no portfólio. Exatamente. É no portfólio que você deve demonstrar a sua experiência. Porque às vezes a pessoa acha que... Tudo bem, a pessoa está começando agora, mas aí você tem edital que você não pode participar porque já exige, por conta da pandemia, por exemplo. Vocês estão cortando lá. Como é que ele é voltado para a pandemia e eu não estou... Ele nem existia no período da pandemia. Eu não estou abarcando o período da pandemia. Não faz sentido.
E aí, vai ficar salva. Stephanie Lara, vai ficar salva aí a live, viu? Para depois você escutar, assistir de novo, viu? Então, a Lei Paulo Gustavo, ela é específica para quem foi afetado durante a pandemia. Isso aí é federal, é uma lei federal. A gente só tem que cumprir. Não tem outra conversa, não. E não tem como a gente fugir. O que a gente precisa fazer, Julimar, quando a gente vai cadastrar o plano de ação, quando você clica lá em metas, as metas elas já estão lá. Quais são as metas? Aparece a meta 1, produção audiovisual, inciso 1, que é a produção. Inciso 2, então, as metas são os próprios incisos da lei. E quando a gente clica lá, ainda tem mais. Quando a gente clica para cadastrar o plano de ação, dentro de cada meta já tem um percentual que você pode gastar dentro de cada um. Então, não é nem o município que faz isso. Exatamente. Já tem lá, já está cadastrado. Você não pode nem mudar, porque na hora que você clica, ele já aparece, já está lá. Você só cadastra. A única coisa que a gente cadastra é a ação, a descrição da ação. Isso. Aí você vai dizer quantos editais você vai trabalhar, né? Quais são as ações que você vai para cada uma daquelas metas ali. Eu acho que o que é importante que para quem está assistindo, que vai assistir o vídeo, que fique sabendo é que nenhum edital da Lei Paulo Gustavo foi lançado ainda, tá? Não. Nenhum foi lançado. O que está sendo feito agora, eu acho que até a outra semana, a prefeitura vai lançar o plano de ação na plataforma. E aí, só depois que for aprovado é que virão os editais, né? Essa é uma explicação que eu acho que precisa ficar clara na cabeça de quem está acompanhando a partir de agora, né? Eu queria saber, a moça que está perguntando aí, Stephanie Lara, queria saber como vai ficar os editais para os artistas digitais, manuais, desenhistas, se já tem algum plano. Aí eles entram em que categoria? Por exemplo, quem é desenhista? Veja bem. Digital? É uma arte digital, é isso? Talvez seja, né? Pode ser. Artistas digitais. Porque a lei parece que fala nisso mesmo. A questão é dentro do audiovisual. Você pode estar fazendo essa proposta, né? De clipes, videoclipes, que seja questão digital. Agora, sim, resta saber como é que você está pretendendo fazer essa participação. Por exemplo, a gente não tem muito dessa arte, a questão da arte digital, né? Então, a lei ela vai estar colocando essa possibilidade dos editais estarem sendo lançados nessa perspectiva. Então, como eu estou dizendo, a nossa dificuldade é da gente ainda estar definindo, né, o tipo de edital que a gente vai estar lançando para estar pleiteando esses recursos, né? Então, a gente fez, nas nossas escutas, a gente teve várias sugestões, né? Quer dizer, a escuta, ela serve para você... Exatamente, para orientar... Ela vai orientar que tipo de informação vai estar no edital, né? Isso. As escutas que já aconteceram, né? O que eu não sei se ela está querendo essa questão da digitais, se são os websites, né? Eu não sei se é isso que ela está querendo saber. Eu queria só que você, no caso da arte digital que você está se referindo, Stephanie, só explique assim, o que está dentro da arte digital, o que você está pensando aí. Como arte digital. O que tem dentro aí? É porque ela está dizendo que durante a pandemia, pessoas que fazem a sua arte física, o seu desenho, são os designers. Eles migraram para o digital. Eles passaram a vender arte digitalmente, ou pela internet, diga. Mas eu acredito o seguinte, como todo mundo já voltou, a arte ela permanece. Se é um desenho, né? Se é um desenho, você no próprio portfólio a pessoa pode dizer o que é o que ela faz, né? Lá. Ou o que ela faz, né? A questão é saber, eu acho que deve esperar mesmo, é o edital, para saber onde você pode se encaixar. Porque você vai se encaixar em algum local. Agora você tem que só esperar o edital, que o edital vai trazer especificamente onde você vai se enquadrar. Até mesmo porque nas nossas escutas, a gente chamou, e foi uma chamada, a gente passou, só para ter uma ideia, a gente passou uma semana divulgando, né? Pedi inclusive outros colegas parceiros do audiovisual que entrassem em contato, e eles disseram: olha, professora, a gente não fizeram o convite, mas muitos não participaram. Eu achei interessante a argumentação dela, porque ela está dizendo aqui, são desenhos manuais, ilustrações feitas no computador.
do celular também. E aí ela está querendo saber como isso vai ser enquadrado na lei. E aí eu acho que vale a pena. Isso aí, não sei se entra como uma das escutas também, vai ser levada por, quem sabe, entre no edital, tudo isso aí. Porque assim, é como eu estou te dizendo, na escuta não havia ninguém falando sobre. Embora a gente tenha sentado com audiovisual, né, dentro do audiovisual, e quem estava nos assessorando era o Davi Souza, né, o David Souza e o Cid Sertão, né, nosso companheiro aí. De eles são da fotografia, né? Isso, mas ele é também do audiovisual. Ele faz produção, eles são os representantes do audiovisual, ele o Davi Souza. Então, o David Souza e o Cid. Então, o que acontece? No momento das nossas escutas, né? Por que as escutas? Era exatamente isso, para que os produtores culturais estivessem fazendo as provocações para que a gente pudesse estar pensando nos editais, né? Pronto. Mas essa jovem aí, como é o nome dela? Stephanie Lara. A Stephanie, ela pode estar passando lá na Secretaria de Cultura para conversar comigo a respeito disso aí, enquanto a gente está nesse processo, né? Porque ainda não foi lançado edital. Não, nós ainda estamos, embora a gente já tenha ainda, né? um pensamento, mas tem que ser lá, tem que passar logo, porque como foi uma área que não tinha ninguém fazendo essa provocação, e é o que a gente sempre diz, quem tem que estar provocando a Secretaria de Cultura são os produtores culturais. Por quê? Porque senão vai dizer assim, mas foi feito editais só para grupo A, B e C. Isso. Por quê? Porque são esses grupos que estão em conversa conosco. Exatamente. São esses grupos que estão provocando a gente para esse tipo de edital. Entendeu? Porque no fundo aqui eu acho que a demanda dela estará contemplada. Acontece que assim, eu acho que foi para todo mundo, né? Exatamente. Vamos pegar o exemplo que ela está dando ali. Ela disse que desenhava em papel e devido à pandemia teve que migrar para o digital. Muitas livrarias fecharam e as pessoas foram para o digital, vender pela internet. O músico não pôde tocar na casa de show, foi para onde? Para a internet. Foi fazer live, né? É a mesma lógica, Então, eu acho que é fácil de você levar para o edital essas questões. Agora, Stephanie, eu sugiro que você passe lá na Secretaria de Cultura para conversar com a gente. Conversar e, quem sabe, sugerir como pode ser melhorado. Até uma sugestão, né? Dá uma sugestão para ser incluída no edital. Porque de repente é um protagonismo que a gente nem pensou, porque não tinha ninguém para fazer essa provocação no momento da escuta, né? Então, se não tem a provocação por parte do artista, então não tem como a gente pensar um tipo de edital dessa forma, né? Porque geralmente a gente vai para aquilo que foi mais impactado, né? O que foi mais impactado foi os setores, foram esses. Como a lei já previne esse valor para o audiovisual e para os outros grupos que não é audiovisual, então a gente já tem, mentalmente, a gente já pensa na possibilidade dos editais, né? Mas a gente está lá aberto, não só para ela. É interessante isso aí, porque assim, veja só, o Ministério dos Esportes, por exemplo, está enfrentando agora um problema muito sério, principalmente porque a Ana Moser, que é a ministra, ela foi dizer, ela falou numa entrevista que jogos digitais não entra como produção de esporte, como um esporte. Ave Maria, essa declaração dela soou de maneira estranha. Por isso que é importante porque assim, nesse caso da pandemia é extraordinário, foi todo mundo para o digital mesmo. Todo mundo, qualquer atividade. Quem pôde migrar, migrou. Para não morrer mesmo. Foi uma estratégia de sobrevivência, o digital. E aí eles estão até vendo lá, no caso do esporte, né? Estão revendo. Porque tem muita gente, são muitos campeonatos hoje que são realizados no meio digital. É uma lógica, e tem gente que ganha muito dinheiro com isso. Muito dinheiro no digital. Então, por isso que eles estão reconsiderando também, estão debatendo esse assunto lá. Mas é isso, gente. Eu acredito que a gente sanou aqui a maior parte das questões. Um abraço, obrigado às pessoas que participaram e que vai ficar disponível se você quiser compartilhar para alguém mais a conversa. Mas o fato é que a gente ainda está na fase de cadastramento na plataforma. Até sexta a gente está fazendo esse cadastro. No máximo a gente quer cadastrar na sexta-feira, né? É possível que lá para julho ou agosto os editais já comecem? Não. Na hora que, por exemplo, na hora que a gente cadastrar,
que o Ministério da Cultura mandar para a gente a devolutiva de que está autorizado, que a Prefeitura fizer adesão, a gente já está com os editais prontos para ser lançado. Agora a gente ainda vai só sentar, a gente ainda tem que sentar, porque o secretário de Cultura, o nosso secretário Leonardo Barata, ele faz questão disso, todos os nossos editais, a gente conversa antes com o Conselho Municipal de Cultura. Então o que acontece? Por isso que a gente vai na sexta-feira, que é para dar tempo a gente estar conversando ainda com o Conselho Municipal de Cultura, do qual eu faço parte também. Tem o Chico Beleza como presidente do Conselho, a gente está nessa conversa direta. Como eu disse, a gente já vem conversando com o Conselho desde dezembro, então a gente precisa estar conversando ainda com o Conselho sobre os tipos de editais que a gente vai lançar, para ouvir também o Conselho, porque o Conselho Julimar, então depois que lançar o edital, depois que a gente fizer todo esse processo de aprovação na plataforma, fazer adesão e tudo, a gente precisa criar uma comissão de acompanhamento, né? Que inclusive tem a participação da sociedade civil, que são representantes do Conselho Municipal de Cultura. Então essa comissão, ela tem a responsabilidade de ficar acompanhando o andamento de como está o processo. Então, em tudo que o governo federal, que o MINC der a devolutiva para nós, dizer, olha, Caxias está ok, seu plano de ação, o tempo é só fazer a adesão. Maravilha. Que aí a gente já vai lançar os editais. Maravilha. Nosso tempo já estourou, né? A gente estourou aqui uns 3 minutos. Mas passamos de 1 hora de conversa já. Mas acredito que foram sanadas aí muitas dúvidas. Eu acredito, então, que todos os segmentos culturais devam entrar, né? Sim, se a gente for analisar mesmo. Com certeza. Todos eles, agora sim, como eu disse, né? Nem todo mundo vai poder ser contemplado. Lamentavelmente, vai mesmo da quantidade, né? Isso, da quantidade talvez que a gente tem. Todos, mas eu acredito que a maioria... Com certeza. Vai ser. Vai ser bom, vai ser os editais bem participativo. A gente tem como eu disse. E o volume de dinheiro não é pouco também. Tão pequeno, exatamente. Dá para contemplar muita gente, graças a Deus. Né? Verdade. Então, assim, como eu sempre digo, o Léo, ele está sempre querendo, ele sempre procura para a gente faça, olha, pensa, ele está sempre dizendo para a gente, olha, pensem numa forma, não coloca um valor muito alto, não pelo desmerecimento dos grupos, mas que a gente possa contemplar mundo, né? O maior número de pessoas. Exato. Por exemplo, uma das questões que a gente está pensando é dentro dos editais, que eles sempre cobraram da gente que tiveram uma boa participação conosco, é o pessoal do artesanato, né? Que eles entram como economia criativa. Sim. Então, dentro da economia criativa, a gente vai estar... Isso, a neta está aí, não também. Então, a gente conversou com a neta antes da gente estar pensando, antes mesmo das escutas. Eu já tinha conversado com ela a respeito. E dentro dos editais, a gente também vai poder estar pensando não só no pessoal do artesanato, mas também da gastronomia local. Né? O pessoal da gastronomia que tiveram conosco na escuta, e foi um pedido que eles fizeram, né? Então o pessoal do artesanato tiveram conosco, como eles ficaram fora dos editais, então nesses editais eles vão estar conosco, já vai estar podendo aí concorrer aí dentro dos nossos editais, né? Olha aí, gente, então fiquem atentos para poder entrar nos editais assim que forem lançados. Eu peço que você que está nos acompanhando e que vai assistir, siga o nosso canal, né? Faça aí a gente aumentar a nossa quantidade de seguidores para ganhar mais relevância aí no YouTube também. Obrigado, viu, gente? Obrigado, professora Dalva. E se quiser mandar um alô, um abraço para alguém aí, fica à vontade. Não, é só agradecer a participação, quem nos acompanha até agora, né, que teve a paciência, e dizer que eu estou lá na Secretaria de Cultura à disposição. Quem me conhece sabe disso. 7h40 eu já estou na Secretaria de Cultura, eu fico lá de 7h40 até às 13 horas, é o meu horário de trabalho. Raramente eu saio desse horário, a não sei que esteja alguma coisa muito pontual, mas esse é o horário de trabalho. Mas alguém que nos assistiu, que está com alguma dúvida a respeito de como pode estar participando, até mesmo que tenha alguma sugestão, pode conversar conosco, porque como a gente está nessa fase de organização ainda desse plano de ação, pode ser que a gente está pensando algo, né, que deixando alguém que está de fora, porque a gente não foi provocado, a gente não sabe, às vezes até um protagonismo dentro do audiovisual, por exemplo, por incrível que pareça, o pessoal do audiovisual, a gente fez a chamada, foi o pessoal que menos participou conosco. Foi, né? E até agradecer ao David Souza,
e a Alcide, que foi que fizeram essa ponte lá, dando apoio pra gente. Carlos Maranhão, e o Carlos Maranhão, que vou dizer o nome dele, aqui, foi um parceiro também, um parceiro que são os 3 colaboradores, eu já disse para ele que a gente vai sentar ainda com audiovisual para essas orientações, são eles que tem assim. O Carlos Maranhão, eu alugo ele, vira e mexe, eu alugo ele. Então, um abraço para eles aí que tem nos assessorado e todas as outras pessoas que têm nos assessorado, né? O meu amigo Ivanilson, né? Lá na coordenação da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que é o nosso representante aí dos povos de terra, ele adivina, né? Sempre quando eu tenho alguma dúvida, alguma coisa, a gente está sempre pedindo apoio para eles e todos os outros pessoal, né? O pessoal da Associação de Quadrilha, né? Que estão aí sempre nos assessorando, tirando as nossas dúvidas e estão sempre aí conosco nessa parceria. Então, um grande abraço, um cheiro no coração de todos vocês. Muito bem, gente, obrigado. E amanhã a gente vai receber aqui a Núria Ramos. A gente vai falar sobre a importância do assistente social dentro das unidades escolares, né? Mas também nos outros ambientes. Qual a importância desse profissional no enfrentamento, né? No combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Como esse profissional pode contribuir, né? Percebendo as coisas no sentido de colaborar, né, com as famílias, porque é um trabalho de toda a sociedade também, esse enfrentamento. A gente está no mês do Maio Laranja, né, e a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema amanhã. Amanhã a gente vai receber aqui a Núria Ramos. Gente, obrigado aí quem acompanhou. Vai ficar disponível aqui a live com a professora Dalva Maciel. Obrigado mais uma vez, bem esclarecido, né, sobre a Lei Paulo Gustavo. Então, obrigado a vocês. Siga o nosso canal. Obrigado.